Sejam bem-vindos às Crónicas Jurídicas. O tema de hoje é o mediatismo que alguns processos ocupam e também os ditos ou assim considerados megaprocessos. No que diz respeito ao mediatismo de alguns processos, este mediatismo compreende-se desde logo com a necessidade de informar as pessoas, o direito de dever de informação. No entanto, devemos balizar este direito de dever de informação com a reserva do processo e com também a defesa reservada de determinado arguido em determinado processo. Quer isto dizer que, no nosso entendimento, em primeiro lugar, deve o advogado apenas prestar esclarecimentos em concílio com o seu constituinte. E, prestando esses esclarecimentos, salvo melhor opinião e de outro entendimento, deve o advogado ser prudente nas suas declarações e escolher, desde logo, o modo como faz, o local onde faz e a forma como presta esses esclarecimentos. É de salientar que neste mediatismo de determinados processos, nem sempre o prestar determinados esclarecimentos de um determinado processo mediático pode ser benéfico para o seu constituinte. E então, nessa medida, deve o advogado ponderar os interesses que representa, não obstante, naturalmente, também o seu dever social e o seu dever também de colaborar com a prestação de determinados esclarecimentos a todas as pessoas num Estado de direito, num sistema democrático. Estes esclarecimentos do advogado encontram o seu enquadramento legal, mas, sobretudo, também deontológico. E, portanto, a Ordem dos Advogados Portugueses tem regras muito objetivas no que diz respeito ao cumprimento destas normas, destes deveres deontológicos que o advogado deve observar. No que diz respeito aos megaprocessos, aos ditos megaprocessos, compreende-se normalmente um megaprocesso quando ou têm muitos arguidos ou poucos arguidos, mas estes são objeto de uma acusação advinda de vários crimes, ou, desde logo, porque o processo tem várias folhas e, portanto, é um processo extenso. Estes megaprocessos nem sempre são complexos, ou seja, os megaprocessos podem ser complexos em termos jurídicos, mas também podem assim não ser e apenas serem trabalhosos. No que diz respeito a outros processos, não ditos de megaprocessos, mas, portanto, processos em que apenas há um arguido, com poucos crimes, não obstante não ser extenso, pode ser de elevada complexidade jurídica. Isto para dizer que nem sempre um megaprocesso é um processo de elevada complexidade jurídica. No entanto, cada vez mais assistimos a megaprocessos, processos bastante extensos e que nos trazem bastantes dificuldades. As dificuldades que trazem para os advogados, pelo menos aqueles problemas que nós, ou dificuldades que nós costumamos sentir no âmbito dos processos mediáticos e megaprocessos em que habitualmente estamos, têm a ver com a falta de acesso fácil aos meios de prova. Num processo extenso, é difícil o advogado conseguir, numa audiência de discussão e julgamento, aceder prontamente e rapidamente a um determinado meio de prova para conseguir produzir a prova. Estes megaprocessos também têm um outro problema ou dificuldade para a defesa, que é no primeiro interrogatório judicial. No primeiro interrogatório judicial, em que muitas vezes é aplicada a prisão preventiva ou outras medidas de coação, havendo vários indícios de prova
Este inquérito é disponibilizado aos advogados que defendem o arguido, sendo certo que não conseguem os advogados com facilidade aceder aos indícios pelos quais o seu constituinte está indiciado da prática de um determinado crime. É assim que compreendemos o mediatismo e os ditos megaprocessos.